Bom, pessoal, eu vou começar a aula, mesmo que esteja faltando alguns alunos, né, para poder entrar. A aula é gravada, como vocês mesmos sabem, porque nós precisamos agilizar o conteúdo, né? Pessoal, a gente falou um pouco sobre planejamento, né? Estamos falando ainda sobre planejamento, né, na parte de extensão rural. Passei o trabalho que é quase similar a este mesmo conteúdo que nós estamos estudando, tá bom? Então, com relação à nossa matéria, nós estamos um pouco adiantados, tá? Não fiquem preocupados se às vezes cair ou se der algum problema, porque a aula é gravada, depois vocês podem estar assistindo, tá? Pessoal, então nós falamos aí, né, sobre planejamento, né, algum desenvolvimento e que a gente deu alguns exemplos aí, tá? Hoje eu vou estar só passando por cima, né, até nós entrar num outro ponto específico, tá bom? Então, abrangência e nível de detalhe do diagnóstico. O que é um diagnóstico? Para que serve um diagnóstico? Nós, como técnico em agropecuária, qual é o motivo de um diagnóstico, né? Por exemplo, quando o produtor ele faz um determinado projeto, um determinado financiamento, querendo a implementação de alguma coisa, né, algum tipo de trabalho, né, ele tem que ter um diagnóstico do seguinte ponto, né? Isso é viável para mim, né? Fazer os orçamentos, como é que vai funcionar a minha mão de obra, ou seja, um diagnóstico de planejamento, né? Porque ele está evitando que futuramente ele tenha percas, tá bom? Então, quando eu digo a palavra diagnóstico, tá? Eu estou assimilando com o que vai acontecer, com o que está perto de acontecer, com o que poderia acontecer e eu estou evitando, bom? Então, depende dos objetivos que temos. Nós temos informações insuficientes, como nós comunicamos lá na outra aula, tá? Que é o quê? Que podem comprometer a identificação das questões mais relevantes e a solução dos problemas reais, tá? Informações excessivas. Então, significa perda de tempo e dinheiro. Quando a pessoa fala demais e não mostra ação, é perder dinheiro, tá? Vocês que são técnicos, quando vocês for a campo, que o funcionário só fala daquele que ele fala da vida de todo mundo, mas se o serviço dele não tá feito, põe para vazar, porque o trem tá feito, tá? Vamos lá, peraí. Então, o diagnóstico não é um fim em si mesmo, né? Então, eu só vou dar um diagnóstico, é igual o médico, ele só vai dar um diagnóstico quando você tiver um problema? Não, tá? Não é o mesmo do trabalho, tá? Mas é um instrumental utilizado para apoiar a metodologia. Como é que você vai trabalhar, né? Como demos, por exemplo, lá a situação do produtor que tinha o gado de leite e o gado de corte, né? Como é que você vai trabalhar isso aí? Então, assim, para não dar mastite, o que eu tenho que fazer? Para o gado não passar fome na época de seca, o que eu tenho que fazer? Tá? E é uma etapa do trabalho, e além de coleta criteriosa, né, das informações devem ser interpretadas, né, interpretá-las corretamente. Um ponto aí. Quando você vai fazer um diagnóstico, é o que eu sempre falo, tenha na mão um caderno, entenda a metodologia do seu trabalho, do trabalho que o seu colaborador está fazendo, tá? Por exemplo, às vezes você adotou uma prática que o peão ali, que as pessoas que trabalham com você, que a sua equipe não está habituada e os animais ou as plantas não estão correspondendo, o que eu devo fazer? Eu devo ensiná-lo, né? É a minha metodologia. Você não vai trabalhar com a sua nesse momento, trabalha com a minha, que é mais certeza, né? Você vai mostrar confiança com a sua metodologia. Não é falar, se você não fizer, não, você está demitido. Não funciona assim, tá? Vamos lá. Então, como realizar? Né? Qual a melhor maneira? Bom, a melhor maneira, pessoal, é em equipe, tá? Com as pessoas que irão participar do trabalho. Não adianta você realizar um diagnóstico, não adianta você fazer um planejamento se você não escutar todos envolvidos ali,
tá? Ah, mas o cara tá me pagando para mim executar. Mas entenda que ele tá te pagando para você executar. Ele quer coisas boas. Se ele tá falando para você que ele quer pôr tantas cabeças de gado ali na fazenda dele, ele te deu o nome, te deu o solo lá, ó, lá é tantos por cento argiloso, não sei o que lá, não sei o que lá. E falou o capim para você, só que você sabe o manejo que o funcionário dele faz? Você acha que vai dar certo? Você sabe o padrão da cerca? Você sabe como é que é o curral? Essa quantidade comporta para fazer manejo? Como é que é? Então tem que entender a equipe de trabalho também, porque senão você não tem resultado. E com a participação do público tanto na fase de coleta de dados, como na elaboração do plano de trabalho e projeto. Um detalhe muito grande que eu vou falar para vocês, acho que muitos de vocês já trabalham com isso. Vocês são formados, pessoal, não adianta colocar na cabeça de vocês que vocês vão sair só para mexer com gado e galinha e suíno, né? E cavalo e peixe, enfim, todo tipo de animal e planta. Esquece, pessoal. Vocês vão fazer isso, vão. Mas primeiramente vocês vão fazer mexer com pessoas, tá? Esse é o primeiro ponto. Vocês vão mexer com pessoas. Tá? Mexer com pessoas é fácil? Não é fácil, porém também não é impossível, tá? Se tiver uma discussão, se tiver um modo de conversa, né, que compare o que cada um pensa ali, tá? Este envolvimento no diagnóstico aumenta o grau de engajamento, tá? Ou seja, minha ideia quando o outro ali e o compromisso da equipe e do público com as ações propostas. Por exemplo, como é que você fala? Vou pegar uma ideia bem crítica aqui. Como é que você falava há 20 anos atrás, há 30 anos, o cara que existia doma racial, racional, não sei nem como é que fala, né? Mas como é que você vai falar para o cavalo? Não, você tem que praticamente, né, chegar devagar no animal, você não vai montar no cavalo e vai bater no cavalo até o cavalo implorar por misericórdia para você parar de bater. Como é que você vai falar isso? Um cara que amansou a vida inteira animal desse jeito. Entendeu? Você vai chegar e falar assim, não, primeiro você tem que passar, você tem que aprender o animal, começar a rodar com o animal. Começa a rodar o animal dentro do brete aí, ou dentro não sei do que, dentro de um curral, enfim. O cara vai falar assim, você não tá doido, tô perdendo tempo, né? Enfim, independentemente da situação, dei um exemplo de cavalo, mas é tanto na parte, como é que eu posso falar? Tanto na parte de agricultura quanto na parte de pecuária, tá? O diagnóstico rápido participativo, né, que é o DARP. Então, o diagnóstico parcialmente estruturado, ou seja, tá, pessoal? Aquele que admite a introdução de novas variáveis durante o processo, tá? Realizado de maneira intensiva e sistemática por uma equipe, de preferência multidisciplinar. Em grandes propriedades, acredito eu, né, algumas eu conheço, que trabalha da seguinte forma. O cara ele tem tantos mil hectares. Aí lá ele tem 10 funcionários. Desses 10 funcionários, ele vai falar assim, ó. Um é responsável pela colheita. Quando eu falo responsável, pessoal, lá na carteira dele está assinado, ó, você é responsável só pela colheita. Não. Colheitadeira. Você é responsável pela parte de defensivo. Muitas vezes quem colhe também é responsável pela parte de defensivo ou colhe a mesma coisa de quem planta. Enfim, né? E o cara vai determinar algumas equipes. Quando a fazenda ela é bem organizada. Quando não, fala assim, pode fazer o que vocês quiserem aí. O cara ele não está tendo um planejamento, né? Porque a partir do momento que se errar no plantio, se fizer alguma coisa errada, é tanto difícil quanto para o técnico quanto para o dono da empresa, né? Falar, e aí, onde está o erro? Mas o porquê que aconteceu esse erro? Devidamente porque não houve um planejamento, né? Não houve ali um treinamento com a equipe, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que conseguem trabalhar com GPS facilmente. Tem outras pessoas que não conseguem trabalhar com GPS, né? É ver dificuldade nessa questão, tá? Realizado de maneira intensiva e sistemática por uma equipe de preferência multidisciplinar. Então, eu tenho várias pessoas ali, com várias ideias, tá? Busque identificar os problemas, tá? E as potencialidades. Peraí. De um local
a partir das perspectivas da população que ali vive ou trabalha, tá? Visando construir um conhecimento conjunto que aponte para soluções mais variáveis e sustentáveis. É muito utilizado em projetos de desenvolvimento rural. Pessoal, não adianta. Se vocês, quando eu falo vocês, eu estou situando nós, técnicos. Se nós não colocarmos na cabeça que papel, tá, foi feito para anotar e ler o que está escrito, não adianta. O banco, para você pegar um dinheiro, quando você vai montar um projeto, o banco tem que ver tudo nos mínimos detalhes. Senão, ele não vai te ceder esse empréstimo, né? Do mesmo jeito que ele tem que ter uma visão ali, ó. Vou emprestar tanto para o cara, ele vai me pagar tantas vezes. E o que vai acontecer? Ele vai ter um faturamento tal, mesmo que ocorra uma variação no mercado, o banco ele já está previamente planejado. E o produtor? E o técnico? Tá? Como é que vai ser? Ele faz um investimento alto em semente, em adubos, em químicos, enfim. Mas aí você vai olhar para a equipe não é treinada, ela não é habilitada. Quando eu digo habilitada, pessoal, é porque não acostumou com aqueles maquinários, não acostumou com o método que o técnico ou qualquer um de vocês está passando para o determinado funcionário. Então, eu vejo o meu planejamento, eu vejo que vai precisar que o pessoal entenda de GPS, que entenda ali que é o básico do básico mesmo, né? A área de plantio não é meu foco, né, de grãos, mas, enfim, que eles entendam. A partir desse momento que ele entenda que plantar é a melhor forma possível, ainda mais com um GPS, com uma máquina mais potente, né? E o cara faz um curso, eu garanto para você que você vai ter bons frutos disso, tá bom? Então, isso eu fiz um planejamento. Plano de trabalho e ou projeto. Antigamente, o pessoal só falava de boca para fora. Hoje, em muitas propriedades rurais, existe um quadro, tanto branco quanto aquele muralzinho. Aí lá vem mais ou menos descrito, principalmente propriedade que mexe com animal, né? Por exemplo, vaca número tal, 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 pariu, bezerro tal, tal, tal. Vaca número, por exemplo, 300 está mojando com tantos meses, né? Enfim. Então, eu tenho um plano de trabalho ali. Ali é um plano. Quando eu falo plano, pessoal, porque o cara já tem noção ali. Se o gado vai parir, se não vai, e assim por diante. Então, ele está fazendo um pequeno plano de trabalho ou um projeto, né? Consiste na descrição de maneira organizada e metódica. Aí vem me falar assim, uma vez eu escutei isso dentro de um aluno na sala outra instituição que eu trabalhava. Ah, mas isso é coisa, assim, de gente que não tem o que fazer. Não, isso eu vou te falar, isso é coisa de gente que tem o que fazer, porque no outro dia ele aproveita mais o tempo, né? Ele aproveita muito mais o tempo do que se ele não tivesse planejado, tá? Todas as ações passíveis de serem previstas e planejadas, desenvolvidas por uma pessoa ou uma equipe. Quando eu digo isso, pessoal, é vocês prever o que pode acontecer, tanto positivo quanto negativo, tá? Utiliza como base o diagnóstico, né, da realidade previamente realizado. É a mesma coisa que eu falei um pouco atrás. É vocês ir lá, andar, pega na terra, vê como é que tá o capim, né? Vê como é que tá o gado, fecha o gado. Muitas vezes você chega na propriedade, não, eu tenho 300 cabeças de vaca. Mas como que essas vacas? É tudo Nelore? É, mas como é que tá? Como é que tá? Ah, tá assim. Muitas vezes o funcionário fala assim, ah, ela tá meio escorrida. Escorrida é uma vaca, né? Ambos. Uma vaca que não tá gorda, descarnada, desculpa. Uma vaca descarnada, ela é uma vaca que tá magra. Tudo bem, mas e aí? Como é que tá? Eu tenho que ver esse animal para mim poder entender o que seria o descarnado para ele. Às vezes ele viu ali só uma tábua de costela e tá falando que o animal tá descarnado. Descarnado é quando o animal tá seco, né? E aí eu vou lá e vou ver. Fecha o animal para mim. Amanhã eu torno a vir na propriedade, eu quero o rebanho fechado. Então pega um cavalo, vai andar, pega um carro, enfim. Vai andar. Vê o parâmetro da cerca, vê ali, começa a planejar. Aí tá, vamos pegar uma pequena situação. O senhor João tem 300 cabeças de vaca, parideira,
né? E ele tem um semi-confinamento ali. Aí o cara fala assim, não, aqui tá meio bagunçado. Bom, todas as vacas dele é Nelore, os bois deles lá no confinamento são Nelores também, bezerro da propriedade. O cara, ele tira por base assim, tem tantos pastos, o funcionário tem tantos pastos, dizer que eu desmamar eu já levo com semi-confinamento. Ótimo, tem tudo bem, não tem problema. A função dele na cabeça dele é essa, arrumar uma cerca quando ela tá caída mesmo, né? Quando ela tá bamba não, quando ela tá caída. A partir do momento em que você entra na propriedade, que você vai fazer um plano de trabalho ou um projeto falando assim, ó, as vacas mais velhas nós vamos descartar, porque tem vaca em excesso, o pasto não comporta. Vamos começar a modificar aqui as pastagens. Vamos fazer uma pequena adubação, vamos aproveitar o período chuvoso. A partir do momento que esse pasto crescer, eu trago esses animais para cá para engordar mais rápido. Engordando mais rápido, o animal emprenha melhor. Melhor quando eu digo mais fácil, mais rápido, não perde a ovulação, não perde o cio, né, o estro, e você consegue ter bezerra anualmente. Ótimo. Como é que eu vou fazer para vender essas vacas? Então, vou vender essas vacas, já tenho um dinheiro. Vamos organizar a cerca, vamos organizar isso, vamos organizar aquilo. Aquele passo precisa passar uma grade, precisa passar uma... Enfim, você está planejando, tá? Você está projetando uma coisa futura, né? Ah, ali tem uma área ali que não é utilizada, que tal nós fazermos um pequeno plantio ali, por exemplo, de cana? Não sei qual tamanho seria da área, mas vamos fazer um pequeno plantio de cana, porque no período de seca, às vezes dá para nós fazer algum teste aqui, ou então plantar uma forragem maior, para que o gado, na hora que desmamar, a gente não perca gado, né? O gado não dá uma emagrecida. Enfim, é um planejamento, independente da situação. O que vai mudar o planejamento é a situação. Um plano de trabalho pode envolver um ou mais projetos específicos. Às vezes você vai lá tentando trabalhar só com o gado que está no semi-confinamento do cara. Aí chega lá, você está trabalhando com a casaca parideira, com o tipo de sêmen que vai ser trabalhado, ou se você vai inseminar, ou se você vai colocar touro, tá? Daqui a um tempo a ideia é que não existe touro mais a campo, né? Porque do jeito que está indo. Por quê? Porque eu tenho que controlar até quando essas vacas vai parir. Quando tá lá no pasto, eu não sei. Eu não sei que dia que esse boi cobriu essas vacas. Eu não sei quando essa vaca vai me dar um bezerro, né? Enfim. Então, atendimento, capacitação técnica e gerencial do público, assim como as ações de capacitação da própria equipe do técnico. Tá, professor, mas e aí? Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é que vai capacitar esse pessoal? Né? Por exemplo, se eu falo que eu vou fazer um pequeno planejamento lá, né, de fazer essa modificação nos pastos, né, esses bezerros, vai analisar, quem é que vai fazer essa capacitação com os respectivos servidores lá? São propriamente vocês, tá? São vocês que têm que fazer. O cara, ele tem que sentir firmeza. A partir do momento que não é sua área, que não é seu foco específico, aí tudo bem você chamar outra equipe para capacitá-lo. Mas a ideia do dono da fazenda, do cara que está te pagando, é você e o peão dele trabalhar junto para vocês terem um ótimo rendimento, né? E levar o cara a lucrar, porque a partir do momento que você não está fazendo com que o produtor ganhe dinheiro, ele te manda embora. De forma análoga, né, ao plano. O projeto é uma proposta de trabalho que contém todos os elementos necessários para a sua avaliação e execução. Ponto. Voltamos lá na parte do gado. Se o senhor João da vida ele tem o gado, nós adubamos o pasto, né? Damos um período ali para esse capim crescer. Vamos supor que ele está trabalhando lá com braquiara, né? Aí, enfim, o capim cresceu, tá verdinho, também o capim não pode ficar muito duro, porque senão o gado não aproveita bem. Nós diminuímos ali, vamos supor que ele tinha 5 pastos, né? Um desses pastos era o que ele fazia de semi-confinamento, né? Um pequeno pasto. Outro nós plantamos um milho ou uma forrageira maior, tá? Vamos pôr uma forrageira maior. Por exemplo, uma cana, enfim, outra coisa. E nós temos 3 pastos ainda, tá? 3 divisões. Tá, eu adubei um. Se eu adubei, a tendência é eu deixar fazer com que a planta aproveita os nutrientes lá. Então, esse aqui eu não coloco gado. Eu tenho 2.
para comportar o restante do gado. De preferência, eu tenho novilhas, que consome bem menos do que uma vaca mais zerada, tá? Em alguns pontos também depende da raça. Ótimo. E o outro? Como é que eu vou fazer? Eu tenho um planejamento seguinte, eu tenho 2 pastos, que está praticamente vedado, tá? 2 pastos que está praticamente vedado, e tenho minha segunda proposta. A partir do momento em que essas vacas começam a parir, a minha tendência é eu colocar num pasto melhor. Isso é um pequeno planejamento, tá, pessoal? Eu estou imaginando aqui da cabeça, estou dando como exemplo para vocês. E aí, o outro gado, as outras vacas, para não secarem tanto, eu falo para o funcionário ali, né, os bois que estão no semi-confinamento, devido que no período de seca alguns componentes da ração vai aumentar, eu coloco como matéria seca a forragem, né, o capim que eu cortei para o gado. Pronto, você tem 2 planejamentos, você fez 2 projetos que vai dar certo ali para o rapaz, né, para o proprietário. Olha que bom isso. Então, descrever as finalidades a serem atingidas, tá? Os procedimentos e o recurso e o tempo necessário. Detalhe, pessoal. O funcionário ele sempre vai falar que tudo é difícil. Tudo é difícil, tudo é muito trabalhoso, para ele é o método mais fácil. A partir do momento em que você... É a mesma coisa que você ensinar uma criança a ler e escrever. Você tem que pegar na mão da pessoa e ensinar, tá? Com o produtor, você vai... Com o servidor lá da fazenda, é do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque para ele ficar anotando no quadro, para ele poder ter que ficar olhando lá o que ele tem que fazer, aquilo lá para ele ali é o fim do mundo. Agora, quando você chega e fala para ele que tem que fazer, ele vai dar aquele choque de realidade, se ele não estiver acostumado com você, mas se ele já acostumou, ótimo. Vocês conseguem ter um ótimo desenvolvimento do trabalho. Agora, se não, esquece. Na elaboração de um plano de trabalho e também de um projeto, este é dividido em partes que, embora devam estar interligados, formando um todo coerente, são organizados em uma sequência lógica que denominamos de ordem dos elementos da programação. É eu fazer por etapas, tá, pessoal? Eu vou estar elaborando, mas eu vou fazendo ele por etapas, tá? Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Os elementos, pessoal. Primeiro, público, a caracterização, né? O problema ou necessidade e potencialidades, tá? O objetivo geral e específico. O objetivo geral é eu ter bezerro, é eu ter gado. E o meu objetivo específico é eu vender touros e vacas com tantas arroba em determinado período de tempo. Pronto, esse é meu objetivo específico. Conteúdo, ações prioritárias e metas, tá? Métodos, cronograma de atividade, que é o que você vai deixar lá na fazenda. Apoio e recurso. Não adianta você querer cobrar de um funcionário ou mesmo a partir do momento que você vira gerente, cobrar de um funcionário, falar, ó, tem que arrumar a cerca. Primeiro de tudo, tem todos os equipamentos necessários para arrumar essa cerca? Tem poste, se for preciso trocar? Não, não tem. Então é melhor não arrumar. Convenhamos nós que para fazer um serviço mal feito, não faça. Tá? Porque você vai gastar tempo que você poderia estar fazendo bem feito com outro serviço, você está perdendo tempo. O público o público é o objetivo, são classificados como elementos que comandam a ação, pois eles dependem dos demais. Então, o público é o meu objetivo. Tá? Quando eu digo público, quem que eu vou vender meu gado? Ou, enfim, qualquer outra coisa. O matadouro, né? O frigorífico. E meu objetivo é eu ter animal. Pronto, eu já tenho 2 partes aqui, tá? Em função destes elementos que os outros são definidos. Isso não significa que uns elementos, pessoal, são mais importantes do que os outros. Todos têm igual importância no sucesso da implantação do plano ou do projeto. Tá? Isso é bom a gente entender. Apenas programamos uns antes dos outros. Porque o conteúdo e método, por exemplo, depende do público e do objetivo.
sendo programados em função deste. Por exemplo, é a mesma coisa que você fazer um investimento em que você não pode fazer. Vamos longe, não. Conta que a gente faz no dia a dia que a gente não pode fazer, mas a gente necessita de algo que acaba fazendo a conta, tá? Então, isso vem um planejamento. Será que eu preciso exatamente hoje? Eu não aguento um mês, 2 meses? Isso, pessoal, isso é coisa que a gente faz direto na nossa vida. Público. Então, o público, a definição e a caracterização do público são os primeiros aspectos a serem considerados na programação, em função dos quais devem ser amoldados todos os demais elementos. Na caracterização do público, é necessário que o extensionista, ou seja, nós ou vocês, conheça as tradições culturais, tá? O que é tradição cultural, pessoal? É você saber como é que é a cultura do cara, como é que o cara trabalha, tá? Porque o que ele aprendeu dentro de 40, 50, 60 anos, ele não vai mudar dentro de 2 horas. Mesmo sabendo, mesmo ele vendo que você está fazendo certo. O nível de escolaridade, né, e econômico, será que o que você quer vai afetar o bolso dele no momento? Não é mais antes de começar devagar e ir trabalhando com o que tem? Eu aprendi isso na Mar, trabalhar com o que tem, tá, pessoal? É muito bom, mas também é uma bosta você trabalhar com isso, porque você precisa dos treinos imediatos para o serviço executar e você não tem condição. Aí você vai devagar. Aí vai devagar. E nesse devagar você vai aprendendo, porque você não pode errar, porque se errar você já perde boa parte do processo que você fez. Aí o trem desanda tudo, aí acaba tudo, você tem que começar tudo de novo. O nível da escolaridade, né, e econômico e as formas de organização predominantes, formais e informais, dos produtores. Não há limite para o conhecimento desejável do público. Quanto maior o conhecimento, melhor pode ser o planejamento e a eficiência das ações. Vou dar um exemplo para vocês. Lá perto de casa, da propriedade onde eu moro, tem um vizinho. Esse vizinho, ele coloca 200 a 300 bezerros, pessoal, não é nem 10 alqueires lá. Não dá nem 5. Ele coloca essa faixa mesmo, 200, 300 bezerros. E aí, vocês colocam um pasto que se vocês verem as fotos, vocês têm coragem? Esse período de seca que nós passamos aí. Nesse período de seca ele estava com, acho que era 180 bezerras. Vocês têm coragem? Coragem do que eu falei. Colocar menos de 5 alqueires. Não, acho que não dá nem 5. Menos de 5 alqueires e colocar quase 200 a 300 bezerros. Né? Então, enfim, é esses métodos. Mas o cara coloca 300 bezerros tranquilo e calmo. Por que ele coloca 300 bezerros? Porque ele fez seu planejamento. Ele viu que para ele engordar esses bezerros. Não, pasto, eu vou falar para vocês, o pasto. Se eu colocar essa garrafinha dentro do pasto, eu consigo achar ela. Se o capim der isso aqui, ó. Se o capim der isso aqui, é muito. Só para vocês terem ideia. É o que vocês estão falando, depende, tá? Ele fez um planejamento que para ele colocar o gado lá, comprar um feno e engordar na ração, para ele sai muito barato do que ele esperar período chuvoso, o capim crescer e ele colocar bezerro. Tá? Então, para ele, esse é muito melhor. Por quê? Porque também ele coloca o bezerro, dá um choque no bezerro ali. O choque que eu falo para vocês é o bezerro dá uma pequena engordada e ele despacha. Tá? Então, é a metodologia dele. Pode falar. Então, ele criou uma estratégia. Então, ele planejou e criou uma estratégia para poder colocar essa quantidade, né? Sim. O planejamento dele, né? Bem lembrado. Ele ganha num ponto e, às vezes, perde no outro. Porque a gente não entende o planejamento dele. Pode ter certeza que bate, porque senão ele não fazia isso 3 anos consecutivos. Pode ter certeza que bate. Nessa fase de elaboração do plano ou do projeto,
O diagnóstico já foi realizado e apontou os problemas, as necessidades e as potencialidades existentes. Além disso, o extensionista já analisou essa questão com o público e fez uma hierarquização das propriedades que devem ser tratadas pela extensão rural. Vocês querem um conselho que eu passei e que funcionou para mim? Vocês sabem onde vocês vão adquirir muita experiência? Não é discriminando, não. Chama assentamento. Pode ir lá, pessoal. Vai lá e começa a projetar. Teve alunos que me acompanhou que viu a dificuldade, mas que aprenderam. Ou pequeno produtor, independentemente, tá? Vai lá que vocês vão ver. Aí não vem com a bobagem de falar assim: ah, mas que gente de assentamento é os ladrão de terra. Que isso e ou aquilo. Não, porque vocês viram lá na disciplina, que eu mencionei bem no início da disciplina. Não, na verdade, eu só mencionei um pouco, eu vou mencionar mais para frente. Que não funciona assim, né? É onde vocês adquirem muita experiência, porque o cara, ele paga para ter a terra, ele não é de graça, ele paga ali para ele ter a terra. Muitas vezes, ele tem que tirar uma renda, ele não tem dinheiro, mas ele tem que tirar a renda, né? E, enfim, e quando ele tem um técnico que acompanha, vai para frente. Inclusive, eu vou colocar Quem assistiu o Globo Rural? Acho que foi o Globo Rural. É o Globo Rural, né, que fala. Esse domingo. Quem assistiu? Fala. Não quero no chat, não. Quero que fala. Misericórdia, gente. Pessoal, vocês não sabem o que vocês perderam. Tem que ficar atento, moçada. Ficar atento aí. Vai ter mudanças aí, hein? Setor de vocês aí. Vocês sabem o que falaram lá? Foi o que nós estudamos na aula semana passada. A importância, pessoal, do técnico, de vocês estarem no campo. Tá? A importância de vocês estarem no campo. Se vocês não tiverem, o produtor ele não consegue produzir. Quando eu digo vocês, é o agrônomo, é o técnico agropecuária, é o zootecnista, é o veterinário. Se não tiver no campo, não consegue produzir. Tá? Ele não consegue produzir. O produtor está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com a parte financeira dele, porque ele tem que ter na cabeça dele ali que esse trem tem que fechar no final do ano. Tem que ser viável para ele. O que vai se executar lá, se vai dar praga, se não vai, isso ele tem na cabeça dele, mas isso não é preocupação para ele, né? Aí entra a mesma coisa. Foi tão engraçado que produtores, é o que eu mais gosto, é galinha e leite, produtores, né, de leite que estavam assim, pessoal, praticamente fechando a porta. E chegava determinado técnico, né, e disse o seguinte: você quer ajuda, mas tem que funcionar dessa forma. Já foi direto e realista. Hoje o cara tem todas as contas quitadas. Eu vou tentar procurar aqui, depois eu mando para vocês. Muito interessante. Tá? E isso é uma potencialidade para nós. Né? Isso é uma necessidade do produtor. Isso é um problema do produtor e que acaba tornando um problema nosso. Tá? Este procedimento permite que os objetivos fixados pelos técnicos sejam viáveis e adequados aos objetivos imediatos específicos do público. Na elaboração da proposta, de propostas, é importante também conhecer os antecedentes em termos de experiências, tá? De sucesso e fracasso, suas causas e opiniões existentes sobre o assunto, bom? Então, nós temos que ter bastante aí precauções nisso, tá, pessoal? Começar a ver, começar a ler notícias. Se vocês não correrem atrás, pessoal, nada adianta vocês, muitas vezes, tentar ali ficar especificando algum ramo que vocês vão trabalhar, tá, meninas? Vocês têm muita potencialidade, eu falo para vocês. Hoje a empresa, ela contrata 5, 6 agrônomos, tanto questão financeira, técnica agrícola, 5, 6 técnicos, que para ele é muito mais viável do que contratar 2 engenheiros agrônomos. Porque o que eles fazem, depende da área, vocês fazem muito mais aprofundado,
tá? Porque a partir do momento que você tem uma graduação, é sinal que você vai entender da pesquisa também. Você aprofundou ali, mas em pesquisa você é muito bom também, tá? Por isso do trabalho que vocês vão me falar o motivo do técnico, tá? O problema ou necessidade deve ser definido obedecendo 3 aspectos principais, tá? Até agora, no momento, vocês têm dúvida? Eu tô falando, tá dando para vocês entender a explicação? Boa noite, Ciro. Eu cheguei Boa noite, Natal. Eu cheguei um pouco tarde, então não dá nem para mim estar interferindo. E depois eu vou fazer uma correção na matéria, tá? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, ser bem específico e claro. Não adianta você tocar a rodeira ali, que não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Mas também não adianta você ir também muito fundo, não, porque também o treino não vai. Seja maleável, específico no caso e claro. Muitas vezes você entrega opções para ele. Se você for nessa opção, por exemplo, se acontece isso, isso e isso. Se você for nessa, isso, isso e isso. E aí? Então, você está dialogando. Então, vamos lá. Problemas gerais orientam as estratégias do trabalho, mas sua resolução depende quase sempre de um conjunto de ações específicas que precisam ser definidas com clareza. Você tem que ser claro e objetivo pro produtor, pro consumidor, pro seu, como que eu vou falar? O seu ajudante diário, tá? Não confunda causa com efeito. Não basta identificar e combater os efeitos sem conhecer as causas, tá? Mesmo tendo consciência de que nem sempre é possível eliminar todas as causas. Por exemplo, dentro de uma propriedade eu tenho animais vacas que não conseguem, como que eu posso falar para vocês? Emprenhar. Aí quando emprenha, aborta. Aí o que eu vou lá e vou fazer? Não, vou fazer inseminação, então vou trocar o touro. Será que o problema é o touro ou é o sêmen? Será que não pode ser a quantidade de vacas por touro? Será que não pode ser vacas velhas demais? Né? Enfim. Então a gente tem que conhecer a causa também. Deve ser prioritário para uma parte significativa do público, pessoal. Do público, tá? O objetivo é o segundo comando a ser considerado. Portanto, o objetivo deve se ajustar ao público, bem como às suas necessidades, tanto ao público quanto a nós, tá? Há com frequência confusões entre o objetivo de uma atividade metodológica com os objetivos gerais do trabalho, bem como confusão entre o objetivo e o conteúdo a ser discutido com o público. Às vezes está confundindo com vocês, pessoal. Por isso que eu falo para vocês que eu estou dando os exemplos, tá? Depois de uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta com vocês. Aí eu vou elaborar essa pergunta. A gente vai responder para vocês entenderem tudo isso que nós falamos, tá bom? O objetivo geral, então, contido em um plano de trabalho ou projeto, é o fim, né? Visa resolver o problema, enquanto os objetivos específicos ou educativos são os meios para atingir aquele fim, né? Que é a capacitação dos produtores para saber fazer e saber resolver determinadas situações. E o objetivo geral que dá sentido a articular as diversas ações metodológicas específicas, tá? Então, querendo ou não, a partir do momento que você começa a ensinar, você começa a ter dependências. Como se diz dependência, pessoal, o produtor ele começa a depender mais de você, até o momento que ele sentir firmeza, tá? Objetivo específico. Um objetivo específico corretamente descrito, é definido de forma precisa, deve comunicar qual operação deve ser observada para sabermos se o mesmo foi alcançado ou não. Se é um objetivo específico, o próprio nome já fala, específico. O objetivo descreve
que o público deve ser capaz de fazer depois de participar de uma atividade, como um curso, uma palestra, um workshop, tá? E não o que fará durante a mesma atividade, tá? Também não pode permitir dupla interpretação, tá? Ou ambiguidade, dizendo que, por exemplo, né, o produtor lá de gado de corte, eu vou usar esse termo até cabeça esse tópico. Bom, se trocar o touro para nós é melhor, né? Porque o touro já tá velho, né? As vacas não envelhecem, não. O boi envelhece, a vaca não. E para nós é melhor, né? Tira uma, duas vacas ali e vamos ver o que vai fazer. Aí, não precisa ser veterinário, não. Não precisa ser veterinário. Você fazer um exame ali no gado. Quando eu falo um exame, a olho e perceber que tem gado velho e tem vaca mais nova, tá? Por isso que vocês fazem zootecnia geral e vê questão de osteologia, né? E faz entre outras disciplinas para ver. E outra, será que o problema é a questão da idade dos animais? Não é questão nutricional, não? Será? Enfim, N pejorativos que vamos ter por aí. O conteúdo é o terceiro elemento a ser considerado no planejamento. Trata-se do programa do conhecimento a ser analisado, dos assuntos a serem debatidos e problematizados. Os conteúdos devem ser dependentes, ou seja, comandados, tá, pelo público, pois devem estar relacionados aos seus interesses e necessidades. Também não adianta querer agradar o público, pessoal, você não vai atingir suas metas ali, tá? São também dependentes dos objetivos e devem ser viáveis e adequados às condições sociais e culturais do público. Aí eu vou jogar uma pergunta para vocês. Vamos longe, não. O produtor, ele coloca na cabeça dele que na fazenda dele tem que ter mais cavalo do que vaca, como se ele fosse montar um aras. Você fala assim, senhor João, qual é o motivo de ter cavalo? Esse tanto de cavalo aqui, porque para mim, na minha cabeça, um cavalo, depende da idade, ele vai consumir muito mais que um determinado ruminante, determinada idade. Porque o cavalo é de noite, o trem tá comendo, tá comendo. Aí o cara... O que o senhor acha de diminuir na quantidade de equino, né, e fazer um outro planejamento? Se o cara ele foi ignorante, ou a tradição dele criar cavalo, para ele não montar aras, ele vai te xingar. Se o cara pensar na ideia e você conseguir colocar na cabeça dele que é viável, tudo bem. É a mesma coisa que você ter na fazenda, vaca brava, né? Brava quando eu digo, só você mal chegou num passo, o trem já tá te pegando. Um animal que não dá resultado. Quando eu digo, às vezes, que não dá resultado, é um animal, às vezes, não pare. O animal, quando chega para entrar dentro de uma mangueira, o animal corre, o animal faz aquele... Enfim. Então, eu tenho que ver ali se aquilo é viável para mim, se é viável para o produtor, se é viável para o funcionário, porque ele é que maneja aquilo ali todo dia, né? Em um plano de trabalho ou projeto, a definição do conteúdo é realizada explicitando para cada objetivo específico quais ações prioritárias e as metas, quantificações das ações prioritárias. O que vem primeiro para mim? Que se pretende alcançar, por exemplo, aumentar a cobertura do solo no inverno para reduzir erosões, objetivo específico. Adubação verde e roçada, tá? O cultivo mínimo de ações prioritárias. 50 hectares e 15 produtores, meta para cada uma das ações. Tá? Então, ele tem 50 hectares, 15 produtores, cada um vai ter sua meta. Para definir o conteúdo de uma atividade específica, devemos fazer a seguinte pergunta: que conteúdo o público deve denominar para que o objetivo seja alcançado? O que eu quero lá naquela fazenda? Eu quero só produzir bezerro? Só? Para mim produzir bezerro, para mim produzir carne, é melhor eu ficar comprando bezerro, né, bezerros, ou eu fazer a reprodução dentro da propriedade, ter os bezerros dentro da propriedade, um planejamento que eu tenho bezerro direto. E aí?
A gente sabe se comprar os bezerros já é melhor, né? Porque você economiza tempo, né? Dinheiro nem tanto, mas você vai economizar tempo e um pouco de dinheiro. Devido ao consumo, você está alimentando 2 animais. Mas, e se for cultura do produtor, criar gado? E aí? Tá? No caso de atividades práticas, é desejável que os produtores passem pela experiência de executarem a ação. Eles têm que entender o que vocês querem fazer lá. É comum o extensionista começar a planejar a ação pelo conteúdo, desorientando o público e o objetivo. O público, pessoal, no nosso caso, nós somos extensionistas. O público é o dono da fazenda e o funcionário lá, a equipe que vai trabalhar com você. Então, é desconsiderando o público e o objetivo, ou supondo estes 2 elementos já determinados, tá? Cometendo o erro da superficialidade. Como se tem um conteúdo técnico disponível, e considera-se importante repassá-lo ao público, tá? Monta uma palestra, vai palestrar para esse pessoal, vai discutir com esse pessoal, tá? Programa-se a ação invertendo a ordem do trabalho educativo, tá? É você sentar e dar uma palestra e falar a sua pretensão. O produtor vai falar dele, o funcionário é dele. Escuta e baseia-se nos 3, ou nos 4, ou nos 10 ali, ou nos 2, ou no 1, e faça o seu planejamento, o seu projeto. Tá? Após o insucesso, pela falta de público ou pela não adoção da prática, há a tendência de se colocar a culpa no público. Ah, fulano, não deu certo porque você não fez o que eu te pedi. Ah, Sorjão, não deu certo porque seu funcionário é incompetente. Será que é o funcionário que é incompetente ou você foi incompetente e não saber executar o seu projeto? De acompanhar o seu projeto? E aí? Método, pessoal. No planejamento, este é o último elemento a ser considerado, tá? Mas sem ele, nada aconteceria por melhor que tivesse sido planejado os elementos anteriores, tá? O meu objetivo, enfim. Métodos em extensão rural. É um conjunto coerente de técnicas de comunicação. Aí muitas vezes vocês acham ruim que a gente pede vocês para fazer um trabalho dentro de sala e vocês têm vergonha. O nosso objetivo como professor é quebrar essa vergonha de vocês, tá? Por quê? Porque lá na frente você tem que falar, você tem que vender a sua ideia para 1, para 10, para 15, ou para 50, ou para 100 produtores dando uma palestra, tá? Fundamentando nos princípios do ensino e aprendizado. Você sabe, você ensina. Você não sabe, não ensina. Não vai inventar moda. Utilizado para atingir um objetivo pré-determinado. É necessário compreender também que a metodologia não é um fim, mas é um meio, uma forma desejável da ação. Uma estratégia para atingir o objetivo pré-definido. Tá? No trabalho educativo, não existe um método ou a receita válida para qualquer situação, e sim critérios que norteiam a criatividade do extensionista. Se quem está prestando atenção vai entender o motivo de eu passar aquele trabalho. Tá? Vocês vão concluir toda a lógica de raciocínio nesse trabalho. Numa permanente reformulação da metodologia, visando seu aperfeiçoamento. Tipos de métodos de ER. Tá? Quanto ao número de pessoas alcançadas, podem ser. Então, nós temos individuais, que é o contato, visita e entrevista. Tá? Grupais, curso, dia de campo, palestra, reunião, painel, encontro, excursão, seminários, workshops e assim vai embora. Tá? Quem faz muito individuais? Quem é que visita muito produtor aí? Nós podemos dar exemplo, o Senar. O Senar faz muitas visitas individuais e grupais, tá? E nós temos
Isso é pergunta, tá? Tipos de métodos de ER. Massais, que é por rádio, televisão, jornal, cartazes, folhetos, campanhas, folder, exposição, educativos e outros. Nós vamos fazer uma visita numa propriedade, na parte de extensão. Eu vou até falar isso com vocês agora. Aonde que vocês vão observar a moça lá, ela trabalha com galinha. Alguns alunos já foram visitar. A moça lá trabalha com galinha. Ela tem tanto certificado, mas ela tem tanto certificado do Senar, que para ela não resolveu nada. Não foi culpa do técnico. Porque para ela, se não acompanhar, não vai. Não vai, tá? Vocês é diferente. Por exemplo, vamos supondo que o Natal quer aperfeiçoar em peixes. Ele vai fazer um curso do Senar. Já é um ponto específico dele. Ele tem a base técnica, tá? E assim por diante. O Rafael dizendo ele que tem 8 cursos. Então, beleza. Você está fazendo curso para ter um monte de diploma ou você está fazendo curso para aprender? Então, vocês têm que pensar nisso também. Então, pessoal... Vixe, o trem que travou, peraí. Quais que são os 3 tipos, né, de métodos aí de extensão rural? Para quem não sabe, extensão rural, né? Aí é o ER, tá? Extensão rural. Quais que são? Eu quero que vocês falem para mim. Ao menos um da turma aí participando, que eu tô colocando aqui uns pontinhos aqui na frente. Umas bolinhas aqui no nome que é para sinal de participação. Grupais, individual Isso. e o outro... Pensa num pão. E antes do pão ser assado, o que acontece ali? O que ele tem? Massais. Isso, parabéns. Massais. Isso aí. O pior que tá em cima, tá na minha frente, em cima eu não tava vendo. Desse jeito. Tá? Quanto ao uso, simples, quando usados isoladamente, sejam individuais, grupais ou massais. Complexos, tá? Aquele cuja utilização exige a combinação de outro método, tá? Por exemplo, pode falar, Clay? Ciro, pode você falar. mencionou o Senar aí. Eu tenho um amigo que começou como técnico, hoje ele é veterinário. Uhum. E ele, através do Senar, ele se formou em técnico e começou a trabalhar pelo Senar e dando assistência técnica. Uma das grandes dificuldades dele era falar em público, conversar com os produtores, fazer essas visitas individuais que você mencionou agora há pouco. Enquanto a gente está reunido em grupo, às vezes facilita a comunicação. Uhum. E para ele pegava uma carteira, uma região, para que ele pudesse fazer as visitas. Para ele receber o valor X, ele tinha que ter 15 famílias assistidas. Então, ele tinha que visitar, fazer uma sondagem e fazer essa exposição da proposta que ele tinha para cada produtor. Uma das coisas que ele me falou muito foi justamente sobre os assuntos anteriores. A parte de chegar na propriedade, a gente identificar o potencial da propriedade, ouvir o produtor, respeitar o conhecimento dele, que ele traz em gerações, e colocar isso tudo em prática. É muito interessante você estar trazendo esse assunto hoje, viu? Obrigado. Muito, muito interessante mesmo, e aprendi isso também com a doutora Jovanka, você conheceu ela. Sim. E é muito importante a gente colocar isso em prática. E o que vocês fazem em nos colocar para falar, colocar para apresentar alguma coisa, nós vamos utilizar, porque senão não conseguimos captar realmente produtores para formar uma carteira de clientes, vamos dizer assim, para que a gente possa assistir e conquistar o nosso espaço. Isso é verdade. É isso aí. Para vocês terem ideia, quando vocês vão apresentar um trabalho, qual é a reação de vocês? O que vocês têm? Vocês têm
Medo? Vocês ficam ansiosos? Vocês ficam nervosos? Como é que é? Outra pergunta. E quando um colega faz uma pergunta do seu trabalho? Vocês querem matar. Vocês falam assim, não faça pergunta. Só pelo olhar, o olho de vocês já está falando. Não faça pergunta. Eu estou aqui para apresentar esse trabalho, não. Aí vocês querem morrer ou então matar se o professor perguntar. Agora me fala quem trabalha com revenda de semente ou quem trabalha com produtor. É fácil colocar ideia na cabeça de um produtor? É fácil você mexer no bolso dele? É fácil você falar para ele mudar um pouco a estratégia dele? Não é, pessoal. Não é. Aí muitas vezes vocês vão trabalhar das formas individuais ou grupais, ou se não individual e massais, né? Ou se não grupais e massais. Por quê? Porque eu vou estar atendendo uma determinada. Ciro, eu tenho determinadas famílias que eu gosto de ajudar, de prestar consultoria. Porém, se falar para mim, vai naquele grupo, pega aquele entorno ali, eu já nem vou. Por quê? São pensamentos mais diferentes, né? São pensamentos mais diferentes. Esses que eu vou, que eu falo que eu gosto, quando eu digo que eu gosto, eu me sinto bem em atendê-los, tudo bem. É como se eu fosse um extensionista, né, de uso e fruto meu mesmo. Eu trabalho para mim mesmo, do que você trabalhar para a empresa. Agora, quando você trabalha para a empresa falar assim, por exemplo, Clay, vai lá vender minha semente, Clay, vai bater sua meta hoje. E para você chegar e falar, você sabe que a semente é boa. E para você chegar e falar para o cara, compra essa semente, pelo amor de Deus. Eu não quero nem minha parte, nem minha porcentagem, só compra essa semente. A sua vontade é essa, mas só que você tem que ser pejorativo, você tem que rodear e falar, ser bom na comunicação, porque senão não vai. Tá? Então, esses são os motivos, pessoal, que muitas vezes a gente pede que vocês estão vendo agora. Tá? Os principais métodos complexos são a campanha, o concurso, a demonstração de resultados, a exposição, a unidade demonstrativa, a unidade de observação e a semana especial. Tá? Se você está atendendo uma determinada região, lá todo mundo trabalha com leite, cara, vai montar uma palestra de leite para o povo, vai aperfeiçoar o povo. Não adianta que você não consegue atender 15 a 20 produtores num dia só, numa semana só, tá? Enfim, esse é o método que vocês vão passar para eles. É o tipo que vocês vão estar trabalhando, tá? A escolha do método e as das técnicas didáticas, que são as discussões em grupo, a aula expositiva, a apresentação de um vídeo, seguido de debate, execução prática de uma técnica, dentre outras formas, tá? Devem ser feitas em função do conteúdo ou programa de cada ação educativa que você, técnico, vai estar atuando no campo, tá? Que, por sua vez, é definido como base nas características do público e no objetivo. Tá? Eu sempre tinha mania quando eu ia trabalhar com essa senhora, ela vai contar a história, o marido dela quer me matar, mas no fundo eu sei que ele gosta de mim. Por quê? Gente, chegou muitas vezes de chegar a se dar palestra na parede da casa, porque você precisa passar essa informação. Você correr atrás de N e N equipamentos. Quando era certo, era uma extensão, era tomada do trem que era um trem mais esquisito, enfim. Mas você acabava tornando a vida desse produtor mais fácil. Aí você vai pegar uma planilha, por exemplo, você vai pegar uma planilha e vai falar, ó, agora vamos colocar tudo em prática o que você aprendeu. Não adianta você chegar lá com um CD, fazer uma palestra, um pendrive, entregar um livro na mão desse. Pessoal, vamos ser sinceros, nem nós lê um livro todo dia. O produtor, ele vai ler um livro? Mas de jeito nenhum. Ele tá te pagando para você entregar o trem amassado para ele, né? Pronto. Ele até errado. Então, como definir um método? Então, primeiro, para que os produtores dominem o conteúdo, qual o método ou a combinação de método que você vai estar trabalhando é mais adequada para a situação dele, tá? Ou seja, para assimilar essas ideias, tá? Ou aprender essas técnicas, que tipo de experiência deve ser passada ao público, tá? Há necessidade de execução prática de quais procedimentos? Uma coisa que eu sempre ouvia, dizia assim, por que animal de universidade sofre muito? E na época tinha um professor que falava assim,
Esse animal, ele vai sofrer muito para ensinar muito cabeça dura, porque lá na frente outros animais não sofram, né? Então, ou seja, ele está te ensinando, tá? Quais os hábitos do público em relação à atividade metodológica proposta? Então, para atingir um objetivo, com a adoção de determinadas técnicas ou mudança de procedimentos gerenciais, podem ser necessários um conjunto de atividades metodológicas sequenciais, como será visto quando for discutido o processo de adoção. Espera aí, calma aí. Há uma tendência do extensionista sobrevalorizar os procedimentos, né, metodológicos e especialmente a utilização de recursos audiovisuais, tá? Que é, por exemplo, o Data Show. Mas estes recursos, quaisquer que sejam, são apenas suporte das técnicas didáticas. São meras ajudas, reforços que devem se adequar às técnicas, aos métodos, aos conteúdos, aos objetivos e ao público. Não adianta, pessoal, você chegar lá e virar para o produtor e falar aqui, ó, eu sou técnico em agropecuária, eu sou agrônomo, eu sou veterinário, eu sou o escambau que for. Ele falar, e daí? E daí? Você é capaz de suprir minha necessidade? Você dá conta da minha demanda dentro da minha propriedade? Você sabe de tudo? Não. É igual eu falo, muitas vezes eu vou na propriedade para me aprender, não para me ensinar, né? É a mesma coisa que a gente tem que fazer sempre. Ouvir mais, observar mais, falar de menos, tá? Os recursos não são facilitadores naturais, tá, pessoal? Eu vou dar uma aula aqui, um data show aqui, pronto, que tudo vai melhorar. Da aprendizado, apenas quando usados de maneira adequada, facilitam a comunicação e contribuem para o aprendizado, tá? Você vai facilitar a comunicação e o cara vai aprender ali, digamos que o básico. Cronograma de atividade. O cronograma consiste em uma matriz em que as linhas representam as atividades, tá? E as colunas, tá? Unidas de tempo, ou seja, dia, semana, mês, etc. Organizados em sequência cronológica, embora também possam alocadas, tá? Atividades paralelas. O cronograma, com toda previsão, está sujeito a erros de estimativa ou também devido a fatores imprevistos. É uma coisa que pode acontecer, você vai ter que mudar e pode sofrer ajuste ao longo do período. Trata-se de um instrumento útil para a organização, tá, tarefas cotidianas do trabalho e do controle do andamento do plano de trabalho ou projeto. Vou muito longe, não. Trabalha com quem tem toque. Tá? Vamos puxar um pouquinho do lado, porque também vocês vão ter que trabalhar com pessoas, vocês vão ter que fazer curso relacionado à área de pessoas. Trabalha com quem tem toque, é transtorno obsessivo compulsivo. O cara que a mesa dele tem que ser das mais organizadas. Se não for para ele, ele já estressa. Aí vocês vão me falar, como é que é? Recursos e apoio, tá, pessoal? Então, nós temos a questão de transformações, é toda atividade enquanto conjunto de operações requer para a execução, tá? Recursos. Recursos são elementos que interagem para produzir. Ou seja, eu vou juntar um monte de coisa para o trem para andar, independentemente de qual método eu vou fazer. Por exemplo, parcerias, enfim, tá? Os recursos podem ser divididos em dois grandes grupos, tá? Humanos e materiais. Então, recursos humanos referem-se às pessoas envolvidas no trabalho e ao grau de conhecimento que possuem para executar as atividades previstas. Conhecimento técnico, gerencial e logística. Eu vou falar um negócio para vocês, mas é para alertar vocês. Uma vez nós viajamos, nós chegamos a ir para São Paulo, uma cidade chamada... Nós estamos em Cosmópolis, Olambra, que é a cidade das flores. E lá, nós éramos questões de 5 técnicos,
E sempre na turma tem aquele que sabe mais do que todo mundo. Ele sabe até mais do que Jesus Cristo, né? O que aconteceu? Ele chegou lá e foi falar de hidroponia. Então, fica calado. Foi falar de orgânico. Eu falei, fica calado. Você é do interior de Rio Verde, Goiás, querendo falar de hidroponia aqui. Fica calado. Aí ele se achou no direito, o cara falou, bom, muito bom. Nossa, ótimo, você entende, né? Aí ele falou assim pro menino, nossa, mas que pena que seu ensinamento tá tudo desatualizado, as normas mudou tudo, tá tudo desatualizado, esse produto que você tá usando aí já tá vencido, já tá aqui para nós nem existe mais. E foi falando, e foi falando. Na brincadeira, pessoal, o cara ele era PhD em hidroponia, foi feito numa universidade no, acho que era no México, não sei se era no México ou na Argentina. Só isso. Então fica calado. Ó, a gente olhava pro cara, não dava nem que ele era técnico. Não, o cara ele era PhD em produção vegetal, né? Então muitas vezes você fala menos, escuta mais, tá? O plano pode incluir também a previsão sobre as necessidades de utilização de serviços de terceiro, para que o projeto seja executado mais rápido, tá? Recursos materiais referem-se a instalações, equipamentos, materiais de consumo e outros itens necessários para a execução do plano de trabalho ou projeto. Adianta eu falar para o cara que ele tem que plantar 10 mil hectares de roça lá, e aí, o que vai acontecer? Tem trator? Mas não tem, ele vai puxar a plantadeira na onde? Como é que ele vai trabalhar? Então, né, também a gente tem que ver isso. Adianta ele ter todo o equipamento e não ter o comer? Não adianta, saco vazio não para em pé. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? O apoio, tá? A gente vai parar por aqui, pessoal. E depois, nas próximas aulas, a gente termina esse aqui para a gente entrar outro conteúdo, tá? O apoio, então, refere-se a outras entidades, por exemplo, prefeitura, conselho de desenvolvimento rural, cooperativa, sindicato, associação, ou até mesmo as ONGs, Secretaria da Saúde, enfim, tá? Seja privadas ou não, que deverão colaborar na execução do plano de trabalho. Devem ser explicitado o tipo de colaboração e a responsabilidade das entidades parceiras e da instituição a que pertence o técnico ou equipe que está formulando o plano ou projeto. Essa definição implica que em uma ou uma negociação prévia com essas entidades. Por exemplo, eu dizer que a Comigo vai me ajudar, vai apoiar, mas eu só carregar o nome da Comigo, a Comigo me dá, por exemplo, R$1.000. O que eu vou estar oferecendo de volta para Comigo? Né? Eu tenho que oferecer algo em troca e também tenho que ganhar algo em troca. Ele tem que me ajudar. No entanto, por isso que isso é um apoio, tá? É um ajudando o outro. Pessoal, entendidos até aqui? Deu para vocês terem ideia, noção do que eu quero passar para vocês, nosso conteúdo? Da minha parte, assim, o que eu pude pegar, eu entendi muito bem. Eu até queria fazer uma colocação também, a parte onde você mencionou aí que, na parte que você citou um exemplo, né? Aham. Essa parte tão interessante, porque às vezes a pessoa tem a formação técnica, até mesmo um curso superior, mas ele se dá de dentro de uma fazenda onde o peão, o vaqueiro, que seja ali, ele não tem nem essa formação, mas a prática dele, ele sabe, ele só talvez não posso supor, não saiba colocar as coisas em ordem, né? Em ordem, vamos embora supor assim, dizendo de uma maneira mais clara, fazer a numeração começando do zero. Talvez não saiba fazer dessa forma, mas que ele saiba executar com grande facilidade, tudo. Então, dessas partes, às vezes o caboclo chegar falando, querer bancar o peito para frente, querer falar bonito, ele acaba tomando até tipo um tapão na cara com uma pessoa que nem estudo não tem, né? Mas tem a prática. Colocando ele no lugar. É isso aí, Natal. Pessoal, o que eu quero passar para vocês, se alguém percebeu dentro dessa disciplina, eu quero abrir a cabeça de vocês e colocar vocês para pensar. Eu não quero ver aluno meu, né, trabalhando fora da área.
A minha ideia, o meu objetivo é eu chegar mais para frente, ver vocês comandando grandes equipes, é vocês terem a empresa de vocês, nem que seja uma casa agropecuária, mas é ter o negócio de vocês, tá? E colocar vocês para pensar, para sonhar. Esse é meu objetivo. Às vezes não pode ser o seu, mas esse é o meu objetivo que eu quero para todos os meus alunos, tá? Para vocês terem ideia, tem 14 alunos agora. Na lista de extensão, nós temos 48. Vamos dizer que 8 saiu, tá? Então era para ter 40 alunos. Só tem 14. Olha a diferença, como é que é as coisas. A gente não sabe da situação do outro colega, enfim. Mas quem quer, corre atrás. É a mesma coisa que eu falo para vocês sempre. É o que eu estou tentando passar na disciplina já desde o início do semestre. No entanto, foi por isso que eu pedi para ministrar essa disciplina. Alan Carlos, Ana Karen, Andréia, Antônio Soares. Caio César, Carlos Clébio. Clébio presente. Cleidean Eduardo. Clay presente. Ignaldo, Fernando, Francisco e Gabriel. Geslaine Elder Hudson. Jailson João José. Josemar Júnior César Leonardo. Presença, Josemar. Lorivaldo Lucas, Lucas Rezende, Lucas Vieira e Luiz Gustavo. Myron Mariana, Marisa Maurício Miraine. Presente, professor, Mirane. Professor, Oi? meu nome não está na lista, mas eu estou presente aqui, Marcelo. Tá, Marcelo, eu vou acrescentar, vou falar com as meninas da secretaria. Os alunos que eu não falarem nome, tá, por favor, pergunta as meninas da secretaria também, porque o nome de vocês não estão no diário. Monaísa, Natal, Paulo Henrique. Natal presente. Paulo Salaiva, Rafael Luiz Borges, Rafael Silva Campos. Rafael, eu já sei que você tá aí, tá? Eu cheguei no final. Chegou no final. Hauer Borges chegou no final. Nossa. Rafael Silva Campos, né? Já falei. Hauer. Renner. Renner pai tá aí. Hauer presente, professor. Coloquei presença para os dois. Renner Filho, Rodrigo, Ronilson, Vinícius, Warlen, Wellington, Wilker. Ronilson presente. Wellington presente. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar da prática nossa de extensão. A nossa prática da outra disciplina eu vou falar amanhã, tá? Que não convém falar agora. Com relação ao vídeo, vocês têm dúvida? Olha, agora o cálice para sempre. Vocês têm dúvidas? Para mim, tranquilo, professor. Estou pensando em estratégia para bolar o vídeo. Ótimo. Se vocês quiserem editar, faz o que vocês quiserem. É a forma de atuação de vocês. Pode falar. Eu não olhei as mensagens do grupo, não. Como eu os áudios, em grupo não, né? Ou é? Que vocês vão mandar o vídeo? Uhum. Não, no meu WhatsApp, tá? Se o celular, quem tem o telefone bom de memória vai conseguir mandar. Vai demorar a carregar, mas você vai conseguir mandar. Ou se não, compartilha no Google Drive, tá? Compartilha no Google Drive. Ou se não, manda no e-mail. Tá bom. Certo? Com relação à nossa aula de extensão, eu preciso... a gente vai tirar um dia, a gente vai fazer visitas em um assentamento
eu vou organizar essa visita, vai ser de manhã e à tarde. A visita praticamente vai ser o dia inteiro, eu vou ver se dá para formar 2 turmas. Qual que é o objetivo dessa visita? Vocês vão levar caderno. Chegar aluno sem caderno lá, eu vou fazer pergunta direto. Eu quero que vocês levem caderno, que vocês vão anotar problemas. E desses problemas, eu vou colocar problemas, tá? E problemas que vão ter lá. Vai ser tudo na realidade, vocês vão colocar soluções. Beleza? Isso é para basear nessa aula também, para complementar esse tópico. O que vocês acham? Fica bom? A gente vê situações. O que vocês acham? Mas se eu puder, se tiver como for num dia que eu puder participar, vai ser bom. Agora o ruim é se eu não poder participar desse dia. Certo. Beleza. Por mim, ok, viu, Ciro? Beleza. Wellington, você queria falar? Não, para mim também tá beleza, ótimo. Beleza. Isso é apenas uma realidade que eu quero passar para vocês, tá? Uma realidade. E a nossa aula de assentamento, de extensão rural, de técnicas, postura a campo e N coisas, vai ser feita lá. Tudo bem, moçada? Desde já agradeço vocês. Eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque pensei, falei, vai surgir alguma dúvida, e aí a gente resolve essas dúvidas. Mas como não surgiu, qualquer coisa é só me procurar, tá? Eu vou responder, às vezes eu posso visualizar, não vou responder na hora, mas depois eu respondo, tá? Na dúvida é só me perguntar. Aí não me pergunta que dia que é a aula prática. Não me pergunta agora, tá? Eu não vou fazer para sábado que vem. Eu vou planejar a minha metodologia e passo ela para vocês, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês.